Olá, bem-vindos a mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos estudando o tratamento dos espíritos e hoje é a nossa 9ª aula. Vamos falar aí a respeito das fases que seguem ao desencarne. Esta aula, ela é uma revisão e um reforço das informações aí das aulas anteriores. Junto conosco está a nossa irmã Sandra. Oi, Sandra, como é que você está? Tudo bem? Olá, Silvia, eu estou bem, e você? Tudo bem. Vamos formular aqui a nossa prece de início aqui da nossa atividade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós damos por iniciado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Vamos então começando então o nosso estudo de hoje, as fases que seguem ao desencarne. O retorno à pátria espiritual é marcada por 3 fases bem distintas, conforme se desprende de acordo com os depoimentos e relatos dos espíritos desencarnados. 1. A transição. 2. A perturbação pós-morte do corpo carnal. 3. O despertamento. A fase de transição. A transição é a separação entre o corpo material, celular, corpóreo e o espírito e seu respectivo invólucro perispiritual incorpóreo, quintessenciado. A duração da transição varia desde a imperceptibilidade até anos. Os encarnados que viveram de maneira reta, voltados para o bem, têm uma transição tranquila, rápida e imperceptível. Em alguns casos, na agonia, a alma já se desprendeu do corpo, não restando nada mais que a vida orgânica. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, pergunta 156. Em outros casos, a alma permanece jungida ao corpo sepultado e a ele fica associado durante o processo de decomposição. Somente após intenso sofrimento, a alma se separa do corpo putrefato, também está em Allan Kardec, O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 5, Suicidas, relato a suicida de A Samaritana. Tem-se, por conseguinte, entre estes 2 extremos, inumeráveis casos possíveis, todos regidos pela lei de afinidades e pela lei de causa e efeito. Allan Kardec, nos comentários da pergunta 155 de O Livro dos Espíritos, assim discorre. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da liberdade. Em outros,
naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o despertamento é muito menos rápido, durante alguns dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penosa será a separação dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de despertamento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegada à morte, ele é quase instantâneo. Tal é o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essa observação ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte, verificando-se com alguns suicidas. A fase de perturbação pós-morte é o conjunto de inumeráveis elementos que obstam ao espírito desencarnado conhecer o efetivo estado em que se encontra. Esses elementos estão associados ao efeito gerado por uma causa, através dos mecanismos da justiça divina, inacessíveis na sua totalidade à nossa compreensão. Infinitas são as causas que geram os efeitos e, por conseguinte, infinitos são os mecanismos da justiça divina colocados em mobilização para a reparação e restabelecimento da ordem natural, que foi rompida, obedecendo, todavia, à diretriz formulada por Jesus quando anunciou que a cada um será sempre dado segundo as suas obras. A perturbação tem a sua causa na última reencarnação que o espírito desencarnado viveu. A forma com que conduziu a sua última existência terrena é que vai determinar a situação em que se encontrará pós-morte. Aos que viveram obedecendo aos objetivos da reencarnação, fica suprimida a fase de perturbação e ingressam quase inconscientes no mundo espiritual. Experimentam a mínima perturbação quase imperceptível, confundindo-se com a própria transição. Em resumo, é um suave despertar. Ao contrário, aos que viveram sem nenhuma preocupação com os objetivos reencarnacionistas, passarão por intensa perturbação e desequilíbrio, de conformidade com o grau de comprometimento e de dissipação viciosa dos talentos que lhe foram concedidos por Deus. Para mensurar o grau de comprometimento, temos de ter em mente que, reencarnados, somos compostos de duas partes, uma parte material, formada pelo corpo carnal, e uma parte espiritual, formada pelo espírito e seus envoltórios. E, por outro lado, os objetivos reencarnacionistas podem ser sintetizados e reunidos sob a lei máxima de Deus, anunciada por Jesus. Amarás ao teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Havendo de amar aos nossos semelhantes como a nós mesmos, e desta forma, amando a Deus,
é necessário para entendermos o significado deste mandamento que o analisemos de forma condizente com a nossa compreensão, com o conhecimento e entendimento que já tivemos. Portanto, enfoquemos o amor a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, já nos disse há milênios o sábio grego. Hoje, temos uma compreensão do que esta asserção vem a significar, muito embora ainda não seja a perfeita compreensão, dado ao grau de evolução em que nos encontramos como um todo. Formados por uma parte material e uma parte espiritual, temos, portanto, de amarmos a estas duas partes. E amar, pelos ensinamentos de Jesus, significa: e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Que está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Portanto, amar a parte material é amar o nosso corpo, cuidar da boa alimentação, da saúde, do lazer, do trabalho, do vestuário, da habitação, dos hábitos decentes, da boa utilização dos órgãos dos sentidos, de usar corretamente o sexo como função reprodutora, evitar excessos em todos os sentidos, evitar a gula, evitar a destemperança, ser consciente, ser consequente, não se dedicar intensamente aos prazeres e interesses materiais, e tudo mais para viver uma vida regrada, cuidando bem do corpo carnal. Amar o corpo carnal não significa ficar escravo do corpo carnal, tratar tão somente de mantê-lo sadio, saudável e perfeito, materialmente falando, para o corpo poder ser utilizado para o objetivo para o qual nós, espíritos, os recebemos como usufrutuário. Amar a nós, como espíritos, e não amar o meu espírito, pois eu sou o espírito, consiste em canalizar os nossos esforços, as nossas atividades, a nossa existência carnal, visando o desenvolver e consolidar as qualidades morais embrionárias, a fim de elas se tornarem qualidades incorporadas ao nosso comportamento e se transformarem, após a prática reiterada, em virtudes. É mister desenvolver, assim, a caridade, a bondade, a tolerância, a prudência, a paciência, a persistência, a resignação, a piedade, a humildade, a mansuetude, a afabilidade, a doçura, a compreensão, o entendimento e todas as demais qualidades e sensos que nos aproximam de Deus, pela obediência aos ensinamentos de Jesus, pois Jesus já afirmara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Amar a nós, como espírito, consiste também, nesse mesmo sentido, de desenvolver os nossos sensos, mecanismos da razão, desenvolvendo cada vez mais a inteligência. É necessário, portanto, estudar, frequentar cursos, criar a oportunidade de participarmos de eventos culturais, frequentar as escolas que transmitem os conhecimentos de grau de escolaridade, participar de simpósios, de seminários, enfim, dos meios que a sociedade organizada coloca à nossa disposição para participarmos de atividades intelectuais. Para lograrmos evoluir espiritualmente, o espírito recebe um corpo carnal para viver uma nova experiência terrestre. Portanto, frise-se bem, o corpo é somente um instrumento para o aperfeiçoamento e evolução do espírito. Ainda para a exata compreensão,
enfoquemos a questão ligada às necessidades. Sabemos que existem as necessidades primárias, necessidades essenciais, básicas ou fundamentais, e as necessidades secundárias, acessórias ou supérfluas, que devem ser satisfeitas. Evidentemente, não podemos contemplar uma necessidade e deixar a outra à descoberta. Tampouco nos dedicarmos a uma e desdenharmos a outra. Deve ser buscado o equilíbrio. Temos de atender às necessidades materiais e espirituais. Evidente que, em certo momento, em havendo confronto entre qual necessidade se deve abdicar, qual se deve sacrificar, a nossa razão indica que os bens transitórios são supérfluos e essenciais são os bens permanentes eternos. Assim, temos a segura convicção que as necessidades espirituais são as necessidades que, em um momento de escolha, havemos de procurar satisfazer, em detrimento das necessidades materiais. Exemplificando, podemos obter poupudo lucro se lesarmos os direitos e interesses de outra pessoa. A procura da satisfação das necessidades espirituais deve preponderar sobre a satisfação das necessidades materiais. E temos de renunciar ao lucro desonesto, evitando lesar e agredir o direito de outra pessoa. Observe-se que, nesses momentos, somente a nossa consciência é nosso juiz. É necessário entendermos que não pregamos a renúncia ou abandono de apego aos bens materiais. Absolutamente não. Eles são necessários, pois temos também de satisfazer as necessidades materiais. O que não podemos é ficar subjugados pela satisfação das necessidades materiais e colocarmos o espírito a serviço do corpo. Não podemos, por outro lado, abandonarmos todos os interesses materiais e nos dedicarmos somente às coisas espirituais. É necessário redimensionar a busca das satisfações das nossas necessidades e colocar o corpo a serviço do espírito, já que o corpo é somente um instrumento para o espírito progredir e evoluir através das interações humanas inerentes à existência terrestre. Cada um de nós encontramos em diferentes graus de evolução e, dada a esta situação diferenciada de evolução, devemos mensurar as necessidades conforme o nosso entendimento e compreensão. Entretanto, é mister que o façamos dentro da visão das necessidades espirituais e das necessidades materiais, para se ter uma visão do todo e, dentro desta visão geral, analisar o quadro das nossas necessidades, a fim de escolher e orientar a melhor forma de conduzir a nossa vida terrestre. Após estas rápidas considerações e enfoques, podemos retornar à fase da perturbação pós-morte. A perturbação pós-morte é perceptível pelo estado mental em que o espírito desencarnado se encontra. O pensamento, a vontade, os atos praticados pelo espírito, quando encarnado, os seus interesses e os seus objetivos criam uma fixação mental que, quando desencarnado, não consegue deles se desvencilhar nem se libertar. Esse conjunto
forma o que podemos denominar estado mental do espírito, e é em decorrência deste estado mental que é criada as formas de perturbação pós-morte carnal, em que os espíritos desencarnados se encontram. O estado mental cria em torno de si um campo mental, onde são exteriorizadas as formas pensamento do espírito desencarnado, e pelas leis de afinidade e sintonia, são agregados os fluidos de igual natureza à sua volta, benéficos ou maléficos. Restrito a este estado mental, o espírito desencarnado volta-se cada vez mais para si mesmo, ensimesmando-se e enclausurando-se no seu corpo mental, perdendo a percepção de tudo o mais que ocorre à sua volta, não distinguindo mais os ambientes, e somente vendo e sentindo o que quer ver e sentir, tudo criado pelo seu estado mental. É assim comum presenciarmos, nos trabalhos práticos mediúnicos, espíritos desencarnados que continuam trabalhando, frequentando os locais de trabalho, tomando ônibus, disputando inventários, disputando bens, tais como sítios, chácaras, fazendas, casas, se preparando para bailes e festas, brigando nos bares e botequins, tomando bebidas, dirigindo veículos, participando de velhas rixas, brigando, odiando, desejando o de outrem, praticando crime e muitas outras situações. Há infinitas situações de perturbação, o que, com o tempo, virá a ser objeto de obras mais completas. Na presente obra, fixaremos nossa atenção no objeto imediato que é o despertamento, tirando o espírito desencarnado do estado de perturbação em que ele se encontra. Situação de consciência que o espírito se encontra. Podemos caracterizar como sendo a situação evolutiva que o espírito se encontra. Para fins didáticos, classificaremos espíritos passíveis de despertamento nas seguintes situações evolutivas e kármicas. Espíritos novos. Quando encarnados, são os homens e mulheres sadios e fortes. Quando desencarnados, não são conduzidos aos umbrais, nem às trevas. Quando se ajustam aos aparelhos mediúnicos, precisam somente ser esclarecidos, pois desconhecem que estão desencarnados, que não mais possuem o corpo de carne, não causam maiores problemas para os espíritos resolverem. Espíritos de mediana evolução espiritual e espíritos velhos, que, quando encarnados, eram bons e praticaram os ensinamentos de Jesus através de alguma religião. Acreditavam em Deus ou no Criador, segundo a crença que praticavam. São seguidores das leis e dos ensinamentos de Deus. Todavia, por desconhecerem as leis das encarnações sucessivas, a lei de causa e efeito e as demais leis do Pai Eterno, que regem a vida eterna das suas criaturas, ao desencarnarem, estes espíritos se perturbam e se tornam infelizes e incompreensivos, vivendo no mundo espiritual, pensando viver no mundo material. Sentem-se incompreendidos e infelizes, pois tentam se comunicar com os amigos e familiares, e ninguém lhes dá atenção, ignorando a sua presença. Estranham essa situação no início, entretanto acomodam-se a esta modificação na sua vida e continuam vivendo normalmente como se ainda tivessem o corpo carnal. Conduzidos à organização mediúnica, são facilmente despertados, pois somente não possuem mais o corpo de carne. Normalmente, levam grande choque quando tomam consciência do seu estado e não acreditam no doutrinador, exigindo comumente a exibição da cena do seu desencarne através do condensador ectoplasmático ou através da análise do corpo carnal do médium, pelo qual se comunicam. Existem casos mais renitentes em que a cena do desencarne tem de ser novamente exibida, lentamente, e o espírito comunicante tem de ser levado à saída
dos fluidos anímicos em forma de névoa, a formação do corpo perispiritual e a separação deste corpo perispiritual, deixando atrás de si o corpo carnal, mostrando claramente a separação do corpo perispiritual e do corpo carnal para o espírito comunicante acreditar. Apesar desta dificuldade, em alguns casos, não causam maiores problemas aos espíritas. Espíritos de mediana evolução espiritual e espíritos velhos que, quando encarnados, eram mulheres e homens ruins, embora frequentassem alguma religião. Embora frequentadores de religiões e doutrinas, não seguiam as leis nem os ensinamentos de Deus ou do Criador, segundo a crença que praticavam. Espíritos de mediana evolução espiritual e espíritos velhos que, quando encarnados, eram mulheres e homens que não frequentavam nenhuma religião. Não frequentavam nenhuma religião, não acreditavam em Deus, em nenhum Criador. A situação evolutiva e kármica dos espíritos classificados em C e D são formados por espíritos que, quando encarnados, praticavam a magia negra, faziam os variados trabalhos para o mal. Estão ligados aos espíritos ruins, endurecidos e sofredores do plano espiritual. Estão envolvidos com perseguições espirituais, mediunidade perturbadas e apresentam as variadas modalidades de doenças mórbidas e doenças e anomalias kármicas. Muito bem, chegamos ao final aqui do nosso estudo de hoje. Agradecemos a atenção de todos. Nós também agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por todos os recursos benéficos que nos envolveram em mais essa oportunidade. Agradecemos aos irmãos mentores espirituais, trabalhadores de Deus e de Jesus, em que os irmãos puderam estar conosco, nos orientando, nos envolvendo nas suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais. E nesse momento, agradecendo por tudo que recebemos, pedimos para que a nossa irmã Sandra possa formular a prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e erros, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam.